Bom, gravação iniciada, tá? Boa noite, né? Agora de uma maneira oficial, já que a gente está gravando, né? Eu sou a professora Claudineia Batista, tá? Alguns de vocês devem já me conhecer, mas se faz aqui, né, necessário a minha apresentação. Eu atuo nesta instituição, lecionando no curso de pedagogia em diversas licenciaturas e quero começar, né, agradecendo a presença de todos aqui hoje. E esse nosso encontro ele será para falar sobre o ENAD, né, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que foi recentemente reformulado, né, para aprimorar a avaliação dos cursos de formação de professores no Brasil e, além, né, no caso das tradicionais provas teóricas, o exame agora ele contará com uma avaliação prática, direcionada aos estudantes das graduações voltadas à docência. Então, assim, a avaliação prática tem como objetivo verificar as competências dos estudantes de licenciatura por meio da observação e análise de uma aula ministrada com base em seu plano de aula. Então, essa avaliação ela será realizada durante os estágios, tá? Os estágios supervisionados obrigatórios, realizados em escolas de educação básica, tanto escolas públicas quanto escolas privadas, tá bom? Então, o processo ele ocorrerá durante o período em que o estudante, em que vocês que são estudantes de licenciatura, assumem a função de regência de classe, tá bom? E o supervisor, né, desse estágio obrigatório, ele vai desempenhar o papel de avaliador externo do INEP no contexto prática, tá bom? Eu fiz, né, uma apresentação para ajudar nesse momento de fala. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui uma tela. Estão visualizando? Alguém colocou que não está ouvindo, é isso? Perfeito. Vamos lá, né? A minha tela. Essa nota tá, né, sobre o ENAD, e a gente vai propriamente conversar hoje a respeito da avaliação prática, tá bom? Então, o ENAD 2024, que teve, né, toda essa reformulação, né, visando aprimorar a avaliação dos cursos de formação de professores, né, de professores no Brasil, traz para a gente essa nova modalidade para o exame, que é a avaliação prática no Exame Nacional, que antes vocês faziam, né, os estudantes, na verdade, faziam só a avaliação teórica, tá? Então, este ano, como eu já disse, a atividade da avaliação prática, que irá avaliar os estudantes de licenciatura durante a regência de classe no estágio supervisionado na educação básica, tá? Então, está fazendo um estágio na escola pública ou na escola particular, mas precisa ser o estágio obrigatório, tá? Aquele estágio supervisionado, aquele estágio obrigatório. Então, a avaliação prática, ela traz esse momento para os estudantes das licenciaturas, né? Os estudantes do curso de pedagogia. Então, vocês farão, né, tanto a prova teórica quanto a prova prática
nesse ano de 2024, tá bom? Seguindo aqui, quem faz a avaliação prática? Então, meio que já começa, né, essas indagações e preocupações, porque a gente precisa saber, né, quem são os estudantes que farão, né, essa avaliação prática. Então, os estudantes matriculados em disciplinas de estágio supervisionado obrigatório, tá? No último momento de regência de classe planejada, esses alunos eles serão inscritos na avaliação prática. Então, lá no estágio, está fazendo o estágio de observação e intervenção ou o estágio de identificação em contexto, farão a avaliação prática. Só que existe aí um parêntese, vou colocar assim, porque, professor, eu estou fazendo a disciplina de estágio, né, supervisionado obrigatório. Então, eu vou fazer a avaliação prática. Em alguns casos, o estudante ele vai precisar atender alguns pré-requisitos que estão sendo cuidados pela instituição, tá? Então, a universidade ela está fazendo esse levantamento e alocando, porque vai ter casos de que alguns estudantes farão somente a avaliação teórica e outros farão avaliação prática e teórica. Isso vai muito por conta do semestre, tá? Do período em que esse estudante se encontra, tá? As disciplinas, o estágio que ele está cursando, tá bom? Então, vocês, seguindo aqui, fiquem certos de que essa é uma das responsabilidades da universidade. Então, ela vai inscrever todos os envolvidos na avaliação prática. Então, ela já tem ali a sua lista de todos os estudantes que farão essa avaliação prática. Então, a universidade vai inscrever vocês, tá, que estão aptos, na avaliação prática, lá no sistema do INEP, tá? E vai utilizar o quê? O CPF de vocês. Então, isso também é uma questão muito importante, disponibilizar para a instituição, tem lá um formulário que vocês estão sendo convidados a preencherem, tá? Com o CPF, tudo direitinho, nome completo, CPF, para que possa ser feita essa inscrição. E também é uma responsabilidade da instituição notificar os estudantes habilitados sobre a sua inscrição no ENAD. Então, não vai ser nada surpresa, né? De repente, vocês serão notificados pela instituição, pela universidade, de que vocês são estudantes habilitados, tá? E que que a inscrição de vocês a inscrição já foi realizada, tá bom? Então, com relação a isso, vocês podem ficar tranquilos, porque vocês serão notificados, tá bom? Quais as responsabilidades dos estudantes inscritos na prova prática? Então, vocês, como podem observar, né, nessa imagem, vocês têm aqui listado 4 tópicos. O primeiro é ler o edital do ENAD. É muito importante essa leitura, tá bom, pessoal? Principalmente por conta das mudanças, né? Por conta de toda a reformulação, né? Que visa esse aprimoramento. Deixa eu voltar aqui para admitir alguém que está chegando. Prontinho. Então, a leitura, né? Como eu estava dizendo, a leitura do edital é muito importante, tá? A gente precisa entender, principalmente entender, né, qual a importância do exame, né? Entender qual é o propósito dessas avaliações, entender a prova teórica, o exame, a prova prática,
né? Está direcionado para quem, como que vai ser feito, qual é o objetivo. Então, eu já falei, então, a gente tem... O INEP, quando pensa na reformulação do ENAD, ele visa a reformulação, né, do aprimoramento da avaliação desses cursos de formação de professores no Brasil. Então, assim, melhorar as licenciaturas, pensar na formação docente. Então, quem é esse professor que está saindo da universidade, assumindo uma regência, né, assumindo uma turma, como que está essa prática docente, né? Quais são as competências que esse estudante de licenciatura está trazendo, né, na sua formação. Enfim, é importante, né, muito importante a leitura do edital. Feito isso, vocês também têm como responsabilidade fazer a leitura e o preenchimento do questionário do estudante. Então, preencher o questionário do estudante é uma responsabilidade do estudante, tá bom? Então, cada um precisa preencher o questionário, tá? Preencher também o questionário da avaliação prática. Então, lá vai trazer perguntas que são necessárias para a aplicação, né, da avaliação prática. Então, para que o INEP para que ele possa ter essas informações, a gente precisa preencher esses questionários. Quem vai preencher é cada estudante que está lá inscrito para realização das provas, tanto a prova teórica quanto a prova prática, tá bom? É uma outra responsabilidade do estudante agendar com o supervisor. Quem é o supervisor nesse contexto? O supervisor é aquele professor que está lá, que tem a turma no qual você, que é estagiário, né, está trabalhando, está fazendo seu estágio. Então, esse professor, ele é o supervisor. Então, eu preciso agendar com esse supervisor a data e o horário da aula que será avaliada. Então, você, estudante, vai estar já na regência de turma, né? Então, já está trabalhando, já está naquele momento que está assumindo turma, dando aula, fazendo o seu planejamento, assumindo a turma, você vai agendar com esse supervisor, que vai ser aquele avaliador, tá? Para o INEP, que vai avaliar a sua aula. Então, a sua aula é aquela aula, né? Você vai ministrar aquela aula que você vai planejar. Então, o seu plano de aula vai ser construído por você, tá? E você vai ministrar a aula que você planejou. Então, essa avaliação, ela será realizada nos estágios supervisionados, né? Nos estágios supervisionados obrigatórios, e ela precisa da supervisão desse professor, que é o dono da turma. Então, ele precisa ter essas informações, né? Ter acesso a essas informações, e você precisa agendar com ele. Qual vai ser o horário, né? Que dia que vai ser essa aula. Então, são essas as suas responsabilidades enquanto estudante, tá bom? Ler o edital, preencher o questionário do estudante, preencher o questionário da avaliação prática e agendar com o supervisor a data e o horário da aula que será avaliada, ok? Bom, seguindo aqui, o edital. Então, assim, como eu disse, né, o edital é fonte, é onde a gente tem as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos. Então, recorram ao edital todas as vezes que for preciso, né? Tá com dúvida,
deseja alguma informação. Então, o edital ele contém todas essas, né, informações, contém todas as diretrizes das avaliações do ENAD, né, inclui lá o cronograma completo das ações para os estudantes que estão habilitados. Então, façam a leitura, né, tenham em mãos esse edital, para que vocês possam ficar cientes de todas essas informações, porque edital, eu acredito que vocês saibam, né? Ele é um documento com muitas páginas. Então, assim, a primeira leitura, ela não é suficiente para sanar todas as minhas dúvidas, todos os meus questionamentos. Então, faça a leitura, faça a releitura, faça marcações, tira dúvida com seus professores, vamos conversar. A avaliação prática é uma novidade e é novo para todo mundo. Então, a gente precisa estar certos de todas as informações que estão lá e de todas as nossas responsabilidades para com as avaliações para com o ENAD, tá bom? Vou seguindo aqui com vocês o questionário do estudante. Então, assim, tem aqui a informação de quando ele estará disponível, para que vocês possam já fazer esse preenchimento. Então, a partir do dia 23 de novembro, tá? O questionário do estudante já estará disponível. Então, após o estudante ser inscrito no sistema do ENAD, o estudante habilitado na avaliação prática deve preencher o questionário do estudante. Aí tem aquela vamos colocar, né, a parte que a gente chama a responsabilidade para a gente. Então, assim, é sua responsabilidade enquanto estudante e estudante habilitado para a avaliação prática preencher o questionário, tá? Porque o não preenchimento, como o slide já nos deixa claro, configura irregularidade. Então, configura irregularidade para o estudante, tá bom? Então, assim, fiquem atentos à data, né? A data que estará disponível. Não deixa para o último dia, se antecipe, faça uma consulta a esse questionário, verifique se está tranquilo o preenchimento sozinho, verifique, deixa eu adicionar. Pronto. Verifique se está tranquilo o preenchimento, se não tem nenhuma dúvida. Para quê? Para que, caso haja alguma dúvida, a gente tenha tempo de responder, né? De solucionar, de sanar aquela dúvida. Então, é muito importante, tá bom? Que vocês façam o preenchimento deste questionário, tá? E fiquem atentos à data. O questionário da avaliação prática do estudante. Então, o estudante ele preencherá no prazo de 10 dias corridos antes da aula ser avaliada pelo supervisor o formulário denominado Questionário de Avaliação Prática do Estudante, disponibilizado no sistema ENAD. Então, vamos lá. Esse questionário da avaliação prática, lá nos slides anteriores, eu comentei da responsabilidade. Vou voltar nesse slide. Eu comento aqui da sua responsabilidade enquanto estudante. Agendar com o supervisor a data e o horário da aula que será avaliada, né? Então, é uma responsabilidade sua. Dentro daquele período, você vai agendar com o supervisor, que é, né, o professor ali, avaliador, a data e o horário da sua aula, né? A aula que você vai ministrar para que o supervisor possa avaliar. O questionário de avaliação prática do estudante, o estudante ele vai preencher no prazo de 10 dias corridos antes da aula a ser avaliada pelo supervisor. Então, se eu marquei a minha aula para o dia 20,
de dezembro, quando que eu preciso preencher? A partir do dia 10 de dezembro, não é isso? Porque do dia 10 até o dia 20 eu tenho 10 dias, e são 10 dias corridos, não são úteis. Então, vai contar sábado, domingo, feriado. Então, você, estudante, deve preencher esse questionário da avaliação prática no prazo de 10 dias corridos antes da aula, tá? Então, se eu marquei minha aula para o dia 20 de dezembro, eu penso já em começar a preenchê-lo a partir do dia 10 de dezembro, tá bom? O formulário é denominado questionário de AP do estudante e ele ficará disponível no sistema ENAD, tá bom? Aí a gente tem também a informação de quando esse questionário ele ficará disponível, tá? Então, o questionário da avaliação prática fica disponível até o dia 3/12. Então, eu dei um exemplo aqui do dia 20 de dezembro, até por conta da conta, tá, gente? 20 menos 10, 10. Mas a gente vai se atentar ao calendário, tá bom? Ao período em que essa prova ela precisa, esse período em que a prova precisa ser agendada. Lembrando que agendou no dia tal, eu tenho 10 dias para preencher 10 dias antes dessa data que eu marquei para fazer o preenchimento do questionário, tá bom? Vamos lá. Ainda sobre o questionário da avaliação prática do estudante. Informar sobre as atividades realizadas no estágio supervisionado, incluindo observação, regência de aulas, percepção sobre o estágio e perspectivas profissionais. Então, essas informações, elas estão... vocês precisam, né, informar essas questões lá no questionário, né, esses pontos. Preencher o plano da aula, que será avaliada pelo supervisor de estágio, conforme os campos disponibilizados no sistema ENAD. Então, esse plano de aula, construído por você, estudante, você vai preenchê-lo lá no formulário, né, do sistema ENAD. Então, você vai preencher o plano de aula, que será avaliado pelo supervisor de estágio, tá bom? Construiu, né, o seu plano de aula, você, com base nesse plano que você produziu, você vai preencher as informações que estão sendo solicitadas lá no questionário da avaliação prática do estudante, tá bom? Vamos seguindo. Etapas da avaliação prática. Eu fui falando, né, e nem abri um momento para perguntas, mas eu acho que fica melhor eu passar as informações e depois a gente voltar nas dúvidas, tá bom? Aí depois eu dou a palavra para vocês, né, para a gente fazer esse momento de dúvidas, de perguntas. Deixa eu só admitir aqui a Amanda. Bom, continuando. As etapas, né? Então, assim, após ter sua inscrição confirmada pela coordenação de curso, o estudante habilitado na prova prática precisa, primeiro, o estudante habilitado precisa preencher o questionário do estudante, tá? Segundo, o estudante habilitado precisa agendar a aula que será avaliada pelo supervisor do estágio na escola e preparar o plano de aula. Então, a aula deve ter a duração de 1 hora no mínimo. Então, quando a gente pensar, quando vocês, no caso, pensarem na aula, né, nesse planejamento, tenha esse tempo, 1 hora no mínimo de duração da aula, tá?
Então, após ter a sua inscrição confirmada pela coordenação do curso, vocês têm 10 dias, tá? Antes da aula. Deixa eu só liberar aqui alguém. Pronto. Como eu falei, 10 dias antes da aula, né, do dia lá escolhido para ministrar a aula, vocês precisam preencher, né, o questionário de avaliação prática lá no sistema do INEP, né? Vão registrar todas as informações sobre o estágio, a sua percepção dessa fase da formação, o plano de aula que será avaliado pelo supervisor. Então, inscrição confirmada, coordenador já entrou em contato com vocês, né? Informando que vocês estão habilitados para realizarem a prova prática. Vocês precisam se atentar a esses 3 tópicos, tá bom? Preencher o questionário do estudante, agendar a aula que será avaliada, né? Pensar numa aula que tem aí, no mínimo, 1 hora de duração, tá? Não esquecer do detalhe. Agendou a data, eu tenho 10 dias antes do dia da minha aula, eu tenho 10 dias antes para preencher o meu questionário de avaliação prática lá no sistema do INEP, tá bom? Vamos lá. Atores envolvidos na avaliação prática. Além de você, estudante habilitado, a avaliação prática também conta com a participação de supervisor, né? Como eu já disse, o supervisor é o docente da escola de educação básica, onde você, estudante, vai realizar o seu estágio supervisionado obrigatório, né? Então, quem faz parte, né? Quem está envolvido também nessa avaliação prática, além de você, estudante, o supervisor, né? Ele vai atuar como um avaliador durante a sua aula, né? Durante a regência da sua aula, ele estará lá observando, te avaliando e depois ele vai fazer lá o registro também no sistema, tá? Orientador. Orientador é o docente da universidade, tá? Responsável pelo acompanhamento do seu estágio supervisionado obrigatório no curso de graduação do estudante. Ou seja, o orientador é o seu professor de estágio, tá? Ele é responsável por te acompanhar, né, durante o seu estágio supervisionado obrigatório e te orientar, e depois ele vai fazer também, né, a conclusão, né, do preenchimento do instrumento de avaliação prática por esse professor supervisor. Então, no que tange, né, toda essa dinâmica de exame e avaliação prática, além de você conta com o supervisor, que é o professor da escola, que vai avaliar a sua aula, e o orientador, que é o seu professor de estágio na universidade, tá bom? E aqui, né, o último slide com uma chamada de atenção. O estudante que não apresentar o termo de estágio supervisionado, além de ser reprovado na disciplina, não será inscrito na avaliação prática em 2024. Mais uma vez, né, o estudante que não apresentar o termo de estágio supervisionado. Então, é de suma importância a apresentação deste termo, tá? Precisa apresentar o termo para quê? Para não ser reprovado na disciplina e para que possa ser inscrito na avaliação prática 2024, tá bom?
Deixa eu voltar aqui para vocês. Bom, dito isso, né, que foi, foi preparado para esse momento com vocês, eu vou deixar esses últimos minutos para dúvidas, perguntas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Bom, tem uma pergunta já aqui da Raquel. Quem já terminou o estágio faz o quê? Terminou a disciplina de estágio? Já fez todas as... Boa noite, professora. Boa noite. Então, os dois estágios, identificação e contexto e esse supervisor e observação, eu já terminei os dois. Já peguei a declaração de conclusão, já fiz tudo. Só que o que acontece? Nenhum dos dois eu peguei o CPF do professor supervisor. Porque, para mim, não tinha essa obrigatoriedade no TCE. Agora, quando eu vou me inscrever lá no ENAD, eles estão exigindo o CPF do professor. Sendo que eu já terminei. E eu fui lá na primeira IES, não. Mas na segunda, no Roberto Silveira. E eles disseram que para mim pegar o CPF do Douglas, né, do DG, a Unigran Rio vai ter que me dar um documento escrito que é obrigatório o CPF do Douglas para que eu possa fazer o ENAD. Aí eu Uhum. queria saber se eu posso fazer o ENAD com a minha primeira supervisora, que foi a Isabela, porque eu trabalho na mesma escola com ela, então seria mais fácil para mim pegar o CPF da Isabela. Ou se eu Uhum. tenho desse período. Então, na verdade, por exemplo, o professor, você tem mais um estágio para realizar, não tem, Raquel? Espaços não escolares e Ah, tem tá. mais um. Isso, o espaço não escolar. Então, é, assim, a ideia não é trazer dificuldades nem para um lado nem para o outro, né? O que que acontece? Algumas escolas, né, ainda não têm a informação, não estão por dentro. Então, eu acho que conforme for passando, e esse movimento de promover conversas para sanar essas dúvidas, né, para explicar, porque o aluno, no caso, você, que vai ser a ponte de explicação, né? Você que vai levar a informação. Se você tem, por exemplo, se você realizou já os dois estágios, se você tem a Isabela, né, como professora, para, por exemplo, organizar, é, a, é, ela ser a sua supervisora, fazer a avaliação da sua aula, eu não vejo problemas, mas a gente pode, por exemplo, é, ter certeza dessas informações junto com lendo novamente o edital, que é aquilo que eu falei, a gente precisa estar sempre retomando a leitura do edital, mas a ideia é que você tenha o supervisor, que seja aquela pessoa que você realizou o seu estágio. Então, se você encontra dificuldade com o Diogo, você pode ficar com a Isabela. Eu falei os nomes certos, né? Não, é Douglas e. Douglas. Então, Douglas. porque eu já terminei, já fiz a regência dos dois. Eu fiz regência para os dois. Só que a Isabela trabalha comigo. Ela é da Uhum, turma de 4 anos e eu sou da turma de 3 anos. Somos professores na mesma escola. uhum, Como está lá no edital, que tem que ser observação, identificação e contém, observação e isso. supervisão. Ser um dos dois. E ela ficou com a primeira, eu acho que eu poderia fazer com ela, porque tenho que fazer nessas duas etapas. Sim, sim, pode. Então eu No- vou no- fazer com ela. Isso, aí você vai passar as informações para ela, né? Você vai orientá-la, porque você precisa combinar com ela, pegar as informações para preencher o questionário, e ela vai assumir a responsabilidade de depois retomar lá, acessar, na verdade, o site, né? E fazer a sua avaliação, preencher lá tudo direitinho, entendeu?
A gente já trabalha junto, a gente vai ficar no mesmo horário, no mesmo bloco, a gente vai tudo junto. Ah, então. Professora, eu tenho outras dúvidas que também são muito cabeludas com relação ao ENAD. Hum, Já foi dito pra gente que o ENAD não vale nada, entre aspas, pra gente. Por quê? A gente vai fazer e a nossa nota vai para a avaliação da nossa IES, né? Para o futuro da nossa IES. Então, o que que eu entendi? Se eu for lá, colocar meu nome e zerar a prova, eu não vou ser prejudicada, porque essa nota não tem peso nem no meu CR e nem na minha média. É uma nota exclusivamente para a Unigran Rio. A única coisa que pode acontecer é a Unigran Rio não me dar o meu diploma, mas aí, se o combinado é eu tenho que fazer para pegar o diploma, então eu posso zerar que eu vou pegar o diploma. Não vai ter nenhum acordo da Unigran Rio com relação aos estudantes, porque, poxa, a gente vai ter que parar a nossa vida, nos dedicar, nos esforçar para poder dar o nosso melhor para a Unigran Rio ficar bem avaliada, ficar bem vista. A Unigran Rio tem que fazer alguma coisa pela gente. Sei lá, um desconto numa pós, numa segunda graduação. Então, Porque mas o exame nacional é assim, ó, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Não é uma proposta da universidade. Aí não é nem da Unigran Rio, né? Não é de nenhuma universidade. O que que acontece? Existe uma preocupação muito grande por conta de como que os estudantes eles estão saindo da sala de aula, né? Saindo da cadeira de estudante para assumir uma sala de aula como professor. Então, assim, o ENAD ele tem como objetivo, né, aprimorar a formação de cada estudante que está finalizando. Então, assim, esse exame que agora antes a gente fazia só a prova teórica, esse exame agora que traz a prova prática, ele está direcionado para a docência. Como que você, aluna já quase concluinte, né, desempenha o seu papel de docente, né, frente a uma turma na qual você está realizando a sua regência. Então, assim, a avaliação ela tem como objetivo verificar quais são as competências que você, enquanto estudante de licenciatura, lá no estágio, né, de observação, você traz, você tem. Então, assim, essa avaliação, eu entendo quando você coloca assim, eu vou parar, eu vou, eu vou. Você usou uma expressão que eu esqueci, enfim, eu vou me dedicar para fazer, mas se eu zerar, eu não posso ser prejudicada. Então, assim, a ideia não é essa, né? A ideia é aprimorar o seu desenvolvimento, né, enquanto docente. Então, a ideia é que a gente possa, por exemplo, além de por meio de uma prova teórica, ver como que esse aluno concluinte está terminando o seu ensino superior, é perceber como que ele encara uma sala de aula, digamos assim. Então, assim, não vamos pensar nos ganhos da universidade. Na verdade, os ganhos são nossos, meu, é seu enquanto estudante. Por quê? Porque uma vez que eu sou desafiada, vamos colocar assim, por meio de um exame nacional, a mostrar que realmente tudo que eu estudei até aqui, eu estou sabendo administrar, né? As minhas competências estão sendo desenvolvidas e eu estou trabalhando desta forma, para o seu crescimento profissional, entendeu? Então, assim, esse processo de avaliação não é institucional, é nacional. Então, assim, o ENAD, ele, claro, assim como tem ganho para a universidade, tem ganho também para o estudante. Mas o objetivo dele é aprimorar a sua formação docente. Então, assim, Mas, como. Professora Claudineia, Oi, rainha, posso complementar? pode. Boa noite. Foi qual o nome da aluna que fez a pergunta?
Raquel Raquel. Santana. Raquel, então, eu sou o professor Jorge Kennedy, tá? Eu, Uhum. eu sou coordenador do curso de licenciatura em matemática. Eu sou funcionário da Unigran Rio, né? Sou professor da Unigran Rio desde 2009, mas eu fui aluno da Unigran Rio. Eu tenho 3 títulos na Unigran Rio, tenho 2 graduações e uma especialização. Vou lhe responder não como professor, vou lhe responder como aluno, tá? Como fui. Quando eu era aluno da Unigran Rio, não era prova do ENAD, era provão do MEC. É a mesma coisa, só mudou o nome, tá? Então, não é a universidade que ganha. Quando você tem um diploma de uma universidade que tem conceito 5, o mercado de trabalho vai te abraçar. Quando você tem um diploma de uma universidade que tem conceito 2, que tem conceito 1, ou até mesmo 3, o mercado de trabalho não vai te abraçar, ele vai te rejeitar. Então, o benefício não é da faculdade, é do aluno. Eu estou falando como aluno da Unigran Rio, eu tenho 3 títulos na Unigran Rio, eu defendo muito o nome da Unigran Rio, porque eu sou formado na Unigran Rio. O meu mestrado eu fiz na PUC, né? Então, quando eu cheguei na PUC, ninguém conhecia a Unigran Rio. Quando eu saí da PUC, todo mundo conhecia, sabe por quê? Porque eu fui o primeiro do mestrado. Então, eu representei a Unigran Rio muito bem. Então, assim, eu como aluno, né, o meu diploma vale muito, tá? Então, assim, quando você vai fazer a prova, você não tem que pensar no conceito agora. Você tem que pensar, pô, eu tenho um diploma, caramba, eu tenho um diploma, qual o conceito da universidade? É 5. Poxa, caramba, o mercado de trabalho vai te abraçar. Agora, você pensando assim, vou chegar lá, vou fazer a prova, vou zerar, vou prejudicar o Unigran Rio, não. Porque quando você se formar, tá, a Unigran Rio vai acompanhar a sua vida até o final da sua carreira, porque o seu diploma é da Unigran Rio. Tá? Então Não, você não está fazendo prova para o Unigran Rio, você está fazendo prova para você, sabe por quê? Você agora faz parte do time da Unigran Rio, você vestiu a camisa da Unigran Rio. Então o seu certificado, o seu diploma, a sua formação é da Unigran Rio. Tá? Desculpa, uhum. tá, professora? Respondi como Nada. aluno. Tá o... Não, e assim, eu posso falar por experiência pessoal. A Unigran Rio me ensinou coisas que nem em outras vidas eu vou aprender. Uma coisa que a Unigran Rio me ensinou e que me ensina todo dia. Engole o choro e aceita. Por exemplo, agora, com relação a prazos. A Unigran Rio, quando a gente começa o período, a gente tem prazos. Eu me desdobro, muito me desdobra. Quando chega lá na frente, a Unigran Rio amplia o prazo. À toa, simplesmente porque um ou outro não priorizou. O sistema é ineficiente. Quando a gente se habilita, se acostuma, o sistema altera. Então, disse assim, você vai ganhar. Gente, desde o dia que eu entrei na Unigran Rio, todo dia é um aprendizado diferente. Todo dia é uma coisa diferente. Para vocês verem. Eu concluí o meu estágio. Com um mês, eu fui lá, me desdobrei, faltei serviço, dei meu jeito, concluí o estágio com 30 dias, mais ou menos. Quando eu concluí, soube do ENAD. Quer dizer, Então, eu agora vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para poder me dedicar ao essa, ENAD. então, Ou essa seja, mudança não ensina que foi eu a preciso. Unigran Rio, não foi a Unigran Rio que fez essa mudança, foi o MEC. Isso veio de cima e nós também fomos pegos de surpresa. Não Tanto estou é que falando nós, só com relação ao ENAD. Não é só com relação ao ENAD. É com relação a tudo. É com relação a tudo. É trabalho, é prova, é web, é tudo. É tudo. É que nem agora, a gente começou a fazer o estágio. Né? Quando começamos a fazer o estágio agora no sexto período, a etapa inicial era ensino médio. Começou aquela burocracia, flexibilizou para o oitavo e nono ano do fundamental nos finais. Aí começou mais um pouco de burocracia. O TCE, tinha um prazo inicial, teve o segundo prazo, já estamos no terceiro, quarto prazo. Daqui a pouco teremos outros prazos, porque assim, a Unigran Rio, ela vai se flexibilizando aos alunos. Não são os alunos que se flexibilizam a ela, sabe? A Unigran Rio, ela tem esse espírito materno. Ela se abre como um leque para que todos os alunos consigam chegar juntos no final. Não importa se os primeiros se apertaram. Todo mundo vai chegar junto no final. Então, todos os dias, a Unigran Rio nos mostra formas diferentes de fazer uma prática docente flexível, né? Uma sala de aula, tipo, não deu, tá tudo bem, a gente aumenta o prazo, a gente vai dando um jeito, vai fazendo uma gambiarra e vamos embora que a gente vai conseguir todo mundo junto.
Se vocês tiverem acesso às web gravações da Unigran Rio, a professora Luciana Lobato, eu vou dizer o nome dela. Quando a gente começou a estudar, na primeira semana ela disponibilizou um arquivo com 27 páginas, desenhando o passo a passo do estágio. Estamos hoje com quase 3 meses de aula, ainda tem alunos que não fizeram TCE, porque não conseguiram simplesmente preencher o TCE, sendo que tem alunos, assim como eu, que já terminaram. E a Unigran Rio vai flexibilizando o prazo, vai aumentando o prazo. E o professor, coitado, né? Ele vai se desdobrando para acompanhar o grupo. Ou seja, dizer que a Unigran Rio não faz nada pela gente é uma mentira. Porque assim, ela tem um sistema muito maternal. Ela flexibiliza legal mesmo para todo mundo. Agora, que eu fiquei chateada com o ENAD, isso é inegável. Ah, é uma prova nacional, não tem nada a ver com a Unigran Rio. Sim, não tem nada a ver com a Unigran Rio. Se eu sair da Unigran Rio e for para outra IES, a outra IES também vai ter essa obrigatoriedade, entendeu? O meu coeficiente médio está na faixa dos 90 e quase 95, mais ou menos. Então você tem que fazer o ENAD, interessa muito para a gente. Você é uma aluna que tem um coeficiente alto. Então entendeu? Período passado, das minhas 6 disciplinas, eu tive a honra de fechar 5 com 100% e uma com 91%. Então, você é uma aluna que tem que fazer a prova do ENAD e você é um aluno exemplo. Você não pode falar o que você falou. Eu vou chegar lá, vou assinar meu nome. Jamais. Você tem que defender a camisa do Unigran Rio. A Unigran Rio que é alunos como você. Eu não quero mais ficar na Unigran Rio. Eu já estou estudando outras propostas. Eu acho que eu vou para o Santa Úrsula no 7º período. Oi? Só que, assim, eu estou querendo ir para o Santa Úrsula no próximo período. Olha só, eu como... Desculpa, tá, professora? Nada. Eu sou suspeito de falar da Unigran Rio, né? Porque eu sou filho da Unigran Rio, minha esposa é formada na Unigran Rio, minha filha hoje é doutora pela Unicamp, né? É também formada na Unigran Rio, foi funcionária da Unigran Rio também. Então, eu tenho uma história muito bonita com a Unigran Rio, tá? Então, assim, o dia que todo aluno que estuda em outra universidade, né? Eu já tive experiência de aluno sair e voltar. Né, que sente falta da Unigran Rio. A Unigran Rio é uma universidade diferenciada. Você acabou de falar isso. Isso que você falou, né, que a Unigran Rio abraça o aluno, é verdade. Não é qualquer universidade que faz isso, não. Tá bom? Eu sou professora particular de 3 acadêmicos, né, de bacharelado em Educação Física. Eu dou aula particular para 3 alunos da Uniswan. Mas, assim, não vamos citar o nome de outras instituições porque fica feio, né? Tá? Fica chato. Né? Eu já, por exemplo, terminei uma especialização agora na universidade pública, né? Aqui do Rio de Janeiro. Gente, sinceramente, muito ruim, tá? Os professores não atendem, não respondem, sabe? São grossos, né? A coordenadora do curso, né? Só faltou me bater que eu fiz uma pergunta, né? E assim vai. E isso não acontece no Unigran Rio. Pode acontecer até uma coisa pontual, fora da curva, mas não acontece. Né? A Unigran Rio é uma universidade diferenciada. Eu tive a sorte de ter alguns professores, alguns tutores e algumas rainhas. Né, Claudineia? Então, você conhece a professora Claudineia, então, né? Então, assim, em todo lugar tem pessoas que a gente não vai se dar bem, mas no geral, a Unigran Rio é uma universidade diferenciada, tá? Isso aí eu falo aqui embaixo. O que eu mais amo na Unigran Rio é esse espírito maternal dela, sabe? De querer abraçar o aluno. Não vai encontrar lugar nenhum, tá? E você tem que fazer a prova do ENAD, que seu coeficiente é alto e você vai puxar a nota para cima. E não é a nota da Unigran Rio, não. É a nota do seu curso, do seu diploma, do seu certificado. Coletivo, já estou sabendo. Eu roubei aí a fala da professora, desculpa, eu vou passar a fala para a professora, tá? Rayane, parabéns Raquel. Aí, tá? Raquel. Desculpa aí a minha intromissão, tá, professora? Imagina, Jorge, foi ótimo. Obrigada. Então, é isso. Mais alguém? Eu acho que eu tinha alguma perguntinha aqui em cima. A Rayane da Silva pergunta, né? Pode fazer com o supervisor do período passado? Pode. Você vai alinhar, tá?
vocês, no caso, vão alinhar com o supervisor, né, ver tudo direitinho, como eu disse, vocês farão essa ponte, né, com as informações, porque alguns podem não ter. Então, assim, quem vai levar as informações de como que da novidade, por exemplo, da aula, da avaliação prática, de que ele precisará agendar, você vai agendar com ele, mas esse agendamento precisa ser de comum acordo. Então, é você que vai levar essas informações de que precisa agendar, de que ele fará a avaliação, de que você precisa preencher com os dados, né, de que ele é o seu supervisor. Então, assim, pode ser com o do passado, pode ser que esteja na mesma situação da Raquel, que já finalizou os estágios, aí você vai contactá-lo novamente e levar as informações que são pertinentes, tá bom? Mesmo que seja de outra escola. Como assim de outra escola? De outra escola? Professora, primeiro período eu fiz na COCIF, que é uma ONG, né? Uma creche de educação infantil. Sim. E agora eu fiz no Roberto Silveira. Eu fiz na creche 4 anos e ensino médio. Eu vou fazer o meu ENAD na creche, que é onde eu trabalho. Entendi. Não, mas eu acho que a Renata coloca aqui assim, mesmo que seja em outra escola. É essa situação que você está tratando? Essa situação. Isso. Não, perfeito. Tá. Pode? Pode o quê? Pode ser, rainha. Falhou. Porque no sexto período, eu estou no Roberto Silveira. No quinto período de intervenção, eu estava na COCIF. Eu posso fazer com a professora da COCIF? Pode. Obrigada. Nada. Desculpa as minhas colocações, é que eu fiquei nervosa. Com tudo isso. Que tranquilo. Ô, Raquel, por isso que a professora é tão rainha, né? Maravilhosa, meu Deus, a melhor. Quando começou a live, eu perguntei quem a coordenadora vai estar, porque se a coordenadora estivesse, eu não ficaria tão à vontade. A Claudinei é uma rainha, a Nádia Matos é uma rainha, a Valquíria Bardo é uma rainha. São professoras que elas cobram, elas, né, puxam a gente, explicam, elas vão lá, falam, ó, você errou aqui, você acertou aqui, mas elas apoiam a gente, lutam pela nossa causa. Então, por isso que ganhou o título de rainha. Obrigada. Vamos lá, Amanda. Eu já fiz minha referência supervisionada, minha regência, no caso. Essa mesma que fiz pode ser aproveitada para ou tem que fazer um novo plano de aula e ministrar. Não, pode ser o seu plano. Amanda e demais estudantes, vocês não precisam. Quem já fez, já utilizou, pode utilizar o mesmo plano de aula, não tem problema. A questão é você ter o plano de aula, tá? Seguir aqueles passos de preencher o questionário, né? Agendar com o professor que vai assumir a função de supervisor, que é aquele que é o dono, digamos assim, da turma, que você faz o estágio, combinar com ele, né? Quando será feita essa avaliação, né? Quando que você vai ministrar essa aula que você planejou, e não esquecer que você tem 10 dias antes para preencher o questionário lá no sistema da sua avaliação prática, tá? Então, assim, você vai fazer o... Oi, Amanda, consigo. Perdoa. Assim, a pergunta talvez não tenha ficado muito clara. A minha dúvida é a seguinte: eu já, de uma certa forma, já fui avaliada, né? Porque dentro lá do Nucem, da plataforma do Nucem, disponibilizaram para a gente alguns instrumentos em que o professor nos avalia, tá? Então, eu já fui avaliada, eu já ministrei uma aula. A minha pergunta é, essa aula que eu ministrei, que eu já tenho o plano, ela pode ser utilizada para a minha avaliação prática, ou eu terei que dar uma nova aula para ter uma nova avaliação?
Bom, essa avaliação vai ser com o mesmo professor. Vamos lá. Esse plano que você já executou, você pergunta se pode reutilizá-lo, mas você vai trabalhar com o mesmo professor que fez a avaliação, a primeira avaliação, é isso? Exatamente. Isso. Então, aí você pode. Faria outro plano? Ah, eu gostaria de fazer. Não, eu gostei muito, eu fiz uma aula muito boa, eu vou só ajustar alguns pontos Então, eu teria que que dar aula de novo para ser teria avaliado novamente. não, a aula de novo você tem que dar, entendeu? A aula de novo você tem que dar. E lembrando que essa aula ela precisa ficar ajustada, tá? Até porque vocês vão preencher esse plano de aula no mínimo 1 hora. Então, assim, ao planejar a aula, precisa lembrar de que ela precisa ter no mínimo 1 hora de duração, tá? Então, esse cuidado também no momento de, por exemplo, eu já fiz o meu plano de aula, eu já fiz a minha regência, mas eu vou utilizar esse plano. Verifique se é necessário ajustar a questão de pontos ali para deixar claro de que aquela aula ela tem a duração de 1 hora no mínimo, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Nada. A Luísa colocou aqui, então não precisa ser o mesmo professor que assinou o termo de estágio. Não, vamos lá. Você já. A Luísa também já terminou o estágio, é isso? A Luísa está aí? Não. Ah, então, se você não terminou o estágio, vai ser com quem está assinando o teu estágio, tá? É esse professor que você está, porque assim, o professor, o supervisor precisa ser o mesmo que assinou meu termo. Mas aí nesse caso do termo, e como porque você já apresentou essa de 65 anos, que você coloca aqui, né, deixou bem claro, o problema tem relação com a idade, seria isso? As duas estão assinando minha ficha de frequência. Ah, não, se as duas estão assinando, mas quem é a professora regente da turma que você vai fazer a avaliação? É essa? Entendi. A dificuldade no sistema. Então, mas precisa ser no sistema também aquela que é responsável pela turma que você está fazendo estágio, tá? Então, se for a professora, estou em 2 turmas diferentes. Aí, ok. Então, você opte pela professora que você acha que vai ter mais facilidade de desempenhar o seu papel de supervisora. Só que precisa ser na turma desta professora, tá? Não pode, por exemplo, faz o estágio, o plano, a regência, numa turma de 3º ano do ensino fundamental, mas a professora está lá responsável pela turma de 5º ano. Aí não pode, tá? Mas se você está com 2 turmas, aí você faz na que você. Entendi, entendi. Então, aí você fica com a professora que você acha que tem mais facilidade e coloca os dados dela e o plano de aula, né, a aula que você vai ministrar para a turma desta professora que você vai preferir, né, por uma questão aí de afinidade com as tecnologias, digamos assim, tá? Imagina, Júlia, Luísa, perdão. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Eu li aqui, alguém colocou aqui sobre das aulas, tá? Estão preparando sim, tá? Deixa eu ver aqui, a Luísa. Luísa, esse momento de aula, tá? Dos conteúdos, dos assuntos para a prova teórica. Mas como a gente já falou, o professor Jorge também comentou, tá novo. E com a reformulação, a gente
está focando, por isso que vocês estão sendo convidados de 15 em 15 dias para um momento de conversa para tratar de tópicos. Então, hoje, a nossa conversa foi para falar do ENAD da avaliação prática, mas vocês terão momentos para conversar dos conteúdos também para a prova teórica, tá bom? Então, assim, já está tudo lá no calendário, na programação, e a gente está se organizando para esse momento também. Então, de 15 em 15, a gente traz a temática daquele encontro, tá? Para tratar com vocês, tá bom? Nada. No Canvas, você diz na comunidade, Amanda? Eu não sei, tá? Então, eu não sei como é que está com relação a essa dinâmica da disponibilidade, da disponibilização das gravações. Eu não sei se os outros encontros foram gravados. Eu gravei, tá? Porque eu fui convidada para estar aqui com vocês hoje, então eu gravei para deixar o registro tudo direitinho, mas aí a gente precisa verificar isso junto à coordenação do curso de pedagogia e dos demais cursos, tá bom? Aí a gente precisa ver direitinho, eu respondo depois, tá? Eu não sei, essa daí eu vou ficar devendo, tá? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, a gente já falou bastante, né? Já chamei a responsabilidade para vocês, né, nesse sentido. O professor Jorge falou muito bem sobre a importância de ter um curso bem avaliado no MEC, né? Às vezes a gente procura a instituição X e Y, aí eu falo muito quando a gente pensa na primeira graduação, sem muita experiência, mas a gente, quando chega lá na frente, aí a gente pensa, poxa, eu poderia ter estudado em tal lugar, ou eu poderia ter me dedicado melhor para ter uma nota melhor, porque aquilo que o professor Jorge falou é exatamente o que acontece. Então, assim, o mercado de trabalho, ele busca pelo profissional, mas busca o que ele traz consigo, né? Além de todas as competências, né? Todas as qualidades que o mercado de trabalho exige, a sua formação acadêmica conta muito. Então, assim, todo mundo, né? Aí eu digo todo mundo que tem conhecimento sabe como a Unigran Rio, no que tange mesmo a formação acadêmica, profissional de cada um, né, tanto no direcionamento, né, de como a Raquel e os demais falaram, comentaram, de pegar na mão, mas essa preocupação com a formação, né? Então, assim, não é uma formação fragmentada, é uma formação integral, né? A gente pensa numa formação integral dos nossos estudantes. Então, as disciplinas são pensadas, além daquelas disciplinas, né, que são comuns, a gente tem disciplinas que são voltadas para essa formação integral dos nossos estudantes. Então, assim, tenham, né, essa certeza de que fazer o ENAD não é somente trazer uma boa pontuação para a instituição, é saber que o seu diploma daqui a 5, 10 anos tem o mesmo peso que ele tem hoje. Porque se todo mundo continuar pensando assim, a gente não vai ter, né, essas universidades fechando, né, esses diplomas sendo perdidos porque fechou, faliu, não tinha autorização mais para funcionar porque o curso não estava atendendo às necessidades, enfim. Então, pensando nisso, né? E é para isso também. Então, não só a nossa formação do que a gente precisa fazer, a gente saber do como a gente vai fazer, né? Como que a gente vai
daqui a 2 anos, estar cuidando dos nossos estudantes. Né? É uma responsabilidade muito grande ser professor hoje no Brasil. Então, assim, é muito importante a gente ter momentos no qual a gente possa ter essa autoavaliação também, de saber que eu preciso melhorar aqui, eu preciso aperfeiçoar ali, eu preciso ajustar aqui, porque não é para o outro, é para mim, né? Então, assim, a gente precisa ter esse orgulho, carregar esse orgulho, né, da nossa formação inicial, da onde, daquela instituição que deu a nós o nosso título, né, o nosso nível superior. Então, assim, conto, né, com o empenho de vocês, a participação de vocês no exame, né, a dedicação nesse momento. E, assim, estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida, busque por nós. Não entendi, ficou alguma questão, procure pelo seu professor de estágio, procura a coordenação, procura seus professores que vocês têm mais afinidade, vamos conversar, vamos, né, ajustar e não permitir que as dúvidas, né, tomem tamanhos maiores e a gente acaba ficando sem resposta, tá bom? Bom, mais uma vez, obrigada pela presença de todo mundo, tá? Obrigada pela participação, pelas perguntas. E se por acaso ficou alguma questão assim não respondida ou não clara, sinalizem, pode ser depois, não tem problema. E a gente vai se falando, tá bom? Tudo bem? Podemos encerrar aqui? Tranquilo? A data que iremos AP do estudante. Deixa eu só confirmar aqui. O questionário do estudante fica disponível até o dia 23/11. Tá? E a da AP, da avaliação prática, fica disponível até o dia 3/12. Tá bom? Ok? Então, ótimo, pessoal. Boa noite. E a gente vai se falando, tá? Até mais. Tchau, tchau.